nosso Congresso Nacional. Após uma sequência de adiamentos e a poucos dias do recesso parlamentar, senadores devem analisar ainda hoje o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas no país. É as chamadas bet em inglês, apostar. Além de tentar sanar alguns pontos considerados prejudiciais nesse modelo de jogo, a proposta é uma, sem nenhum trocadilho, aposta para o aumento de arrecadação do governo, que estima uma entrada de 2 bilhões de reais em 2024 com essa medida. Mas os valores podem chegar até 10 bilhões de reais por ano. O relator da aposta, senador Ângelo Coronel, defendeu a aprovação do texto, abre aspas, são as maiores financiadoras dos nossos clubes de futebol hoje. Os clubes hoje não conseguiriam sobreviver sem essas empresas de apostas esportivas e jogos online. Fecha aspas. Estará em votação a tributação de 12% sobre empresas e de 15% de imposto de renda de pessoa física do prêmio líquido dos apostadores. A linha de isenção é de R$ 2.112. Bom, vamos começar aqui com o Ricardo Rous. Esse é um tema polêmico. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra a aposta. Agora, essa pelo menos é uma maneira inteligente de arrecadação que não vai espremer o empresariado no pagamento de tributos. Ou seja, se tem que aumentar tributos, aumenta nessa área. E que esse dinheiro não vá tudo para os clubes, não. Porque jogador ganhando, não que eu esteja aqui retornando a pré-revolução industrial com a teoria do valor intrínseco. É o valor de mercado, vale pelo aquilo que ele proporciona. Mas eu acho que aí pode ser interessante, mas tem muita oposição também. Por exemplo, os evangélicos são totalmente contra a regulamentação do jogo. Eu quero jogar na mesa porque é um assunto polêmico. O que você acha, Ricardo? É um assunto polêmico, muito polêmico. Mas essas bets já estão espalhadas pelo Brasil, isso já acontece em todos os lugares, vem envolvendo muita gente ganhando dinheiro, muita gente perdendo dinheiro. Então o governo tem que regular sim, além de regular, tem que fiscalizar, porque fora as bets que fazem aí o trabalho delas aí, para quem curte jogar e tal, tem muita picaretagem sendo puxada por um influenciador grande levando gente pequena. Então tem os dois lados da moeda nesse jogo e o governo tem que ficar muito esperto para, além de regular e morder ali o seu dinheirinho, também fiscalizar fortemente para evitar que a população acabe perdendo, porque é sempre a população quem perde. Eu quero ouvir o Renato Batista, mas você que está nos acompanhando pelo chat, nós gostaríamos de ouvir a sua opinião. Se você puder participar, você é a favor ou contra a regulamentação e a tributação do jogo em nosso país? É interessante escolher a opinião dos nossos telespectadores ouvintes. Rapaz, o que eu estou vendo é o seguinte, desde a aprovação do arcabouço fiscal, o Fernando Haddad tá com uma bomba ali na mão, né, de que ele precisa que o governo arrecade ali uma quantia muito alta e ele passou a olhar para setores que não eram taxados. Então, hoje está sendo a aposta esportiva, provavelmente deve ser aprovado esse texto no Senado, são 2 bilhões, né, mais ou menos, que devem entrar para o caixa do governo, e assim, ele vai continuar a procurar outras áreas que ainda não tenham alguma regulamentação, que ainda não tenham nenhum tipo de taxação, para fazer com que isso seja taxado. Sobre a aposta esportiva em geral, eu acho que assim, joga quem quiser, né? O que não pode ter, como o Ricardo Rous bem falou aqui, muitas empresas que acabam existindo e são divulgadas na internet a esmo, que não tem o menor tipo de credibilidade, que muitas vezes você faz uma aposta sabendo que aquele recurso não pode ser retirado da plataforma, enfim, isso já é falcatrua, isso deve ser investigado, é caso de polícia. Sobre a arrecadação, pessoal, fiquem esperando, você que, assim, deve ter algum outro tipo de modalidade, né, seja de aposta, de jogo, o que quer que seja, que ainda não é taxado, mas fiquem tranquilos que o Fernando Haddad deve estar olhando para dar uma taxadinha aí também. Ricamelo, vão 2 bilhões, o Renato Batista colocou, a nossa produção também, 2 bilhões. Bom, se em vez de 50 bilhões desse só 48 emenda parlamentar, já estavam os 2 bilhões aí, né? Não precisava tributar. Pois é, olha, sinceramente eu sou a favor dessa tributação, acho que podia até ser maior. O Brasil hoje tem um mercado de 120 bilhões de reais de apostas esportivas por ano. Eu acho isso, na verdade, lamentável.
tá? Porque esse é um mercado que, na média, as pessoas perdem dinheiro. Os apostadores perdem dinheiro. Isso é como um cassino. O cassino não foi feito para você, para o cara ganhar dinheiro. Foi feito para você perder dinheiro. E quem perde dinheiro é quem perde o controle. Quem faz uma aposta e perde um pouco de dinheiro e sempre fala, ah, não, mas eu vou recuperar o meu dinheirinho lá na frente. Sempre isso acontece. E numa população já pobre, eu fico realmente entristecido de ver um mercado tão grande. Mas é claro, essa é a liberdade de todas as pessoas. Estamos num país livre e se as pessoas quiserem fazer as apostas, que as façam. Mas as empresas, sim, têm que pagar tributos para o governo. Esse tributo vai ser dividido para esporte, para educação, para uma série de coisas, que esse tributo depois seja bem utilizado e que isso também vai fazer com que esse mercado, lamentavelmente, vai acabar crescendo esse mercado. Por quê? Muitas empresas não investem no Brasil porque tem uma insegurança jurídica, não sabem o que vai acontecer, qual é o nível da taxação e tudo mais. Então, se você faz apostas, pense bem se faz sentido você continuar fazendo essas apostas, tá? Para você não estar perdendo dinheiro. Se você vai fazer isso, tem muita gente que ensina. Então, como você faz apostas direito para você não perder o seu dinheiro. Então, vai lá e aprende com essas pessoas, um monte de gente na internet e tudo mais. Mas essa, uma das poucas vezes, um dos poucos acertos de taxação de novos impostos que o governo criou, é essa taxação em cima das apostas esportivas. Isso aí. E antes de chamar o Cristiano Vilar, eu vou dar mais uma dica. Eu sempre dou uma dica de filmes aqui. Assistam Bugsy, um filme de 1991 com Warren Beatty, que é a origem de Las Vegas. Como é que Las Vegas começou com o Hotel Flamingo e começou com a máfia. Cristiano Vilar, o que você acha? Você é a favor ou contra? Pelo menos essa é uma tributação que não vai asfixiar as empresas, né? Pois é, Capês, olha, eu estava ouvindo aqui atentamente o Rica e eu me lembrei de um fato que, analisando essa questão das bets recentemente, me chamou a atenção. Como os números são desencontrados. O Rica colocou um número, que é um número também que eu tenho essa informação, da movimentação de 120 bilhões que essas bets têm. Agora, a estimativa de arrecadação é de 2 bilhões. Os impostos são de 12%. 12% de 120 bilhões nunca vai dar 2 bilhões. Então você vê que o próprio governo, que o próprio setor não tem muita ideia de como funciona isso. Não existe um estudo efetivo de movimentação de mercado, um estudo efetivo de arrecadação. A gente vê no Brasil, muitas vezes, se joga números no ventilador e ninguém que não é do ramo vai ter capacidade de ficar controlando se o número é esse ou se o número é aquele. O que chama atenção é que a gente está falando de algo... O governo está jogando outras coisas no ventilador. Exatamente. O que chama a atenção é que a gente está falando de algo que, se for arrecadar 2 bilhões, ele é ínfimo, perto dos 50 bilhões, dos 48, 47 bilhões de gastos com emendas parlamentares que a gente tem hoje no Brasil. Isso sim é um gasto extremamente absurdo. É importante a gente modular o tamanho de cada situação no Brasil. E aí, como colocou o Renato também, eu acho que é um ponto interessantíssimo, né? A gente está aqui finalizando o ano, né? Hoje já estamos em dezembro, fazendo um balanço de como foi o ano. E nessa mesa aqui, comentando as notícias do dia a dia, o tema que mais foi falado é aumento de impostos, arrecadação, taxação disso, taxação daquilo. Evidentemente, eu não vou ficar defendendo o setor de jogos, eu acho até que deve ter realmente uma tributação, não tenho dúvida disso. Agora, vamos passar o ano inteiro só encontrando formas de taxar a sociedade, e ainda assim querem que o coitado do empresário seja o maior empregador. Aí não tem como. Eu quero aproveitar também para fazer um convite, agora que são 14 horas e 55 minutos, eu quero aproveitar para fazer um convite a você. Amanhã, no Linha de Frente, nós vamos debater estas questões que nós estamos vendo no país, criando uma certa insegurança jurídica. Nós vamos discutir com uma comunidade de juristas, não vai ser juridiquês, vai ser bem tranquilo, linguagem nossa, mas nós vamos discutir o que está acontecendo no país. Eu convido você amanhã às 14 horas para acompanhar o nosso Linha de Frente, vai ser especial. Eu queria ouvir mais uma vez o Renato Batista, insistentemente está pedindo a palavra. Renato, vamos tributar o jogo, vamos arrecadar 2 bi, né? Mas vamos continuar gastando. Quer dizer, aí pode ser também que, dependendo da relação custo-benefício, você vai começar também a correr certos riscos e não ter um retorno. Se o governo não gastar menos, não adianta o Haddad tentar tirar da cartola um imposto atrás do outro. Você quebra o país,
e não vai conseguir resolver o problema. Como dizia Roberto Campos, avô do presidente do Banco Central, o socialismo distribui pobreza e não riqueza. Renato Batista. Apesar, eu estava tentando fazer as contas aqui que o Cristiano Vilela levantou um ponto interessante, né? A gente está falando de uma taxação de 12%, certo? Exato. 12% de um mercado que movimenta 120 bilhões deveria, né, ser uma taxação de... Deveria o governo arrecadar 14,4 bilhões e não 2 bilhões. Isso não é, essa conta que o governo está divulgando de quanto vai arrecadar não faz muito sentido. Renato, só tem um ponto, é que a taxação é sobre o lucro. Então, 120 bilhões são as apostas, como não é tudo, todo esse o lucro, então se chega nos 2 bilhões. Mas mesmo assim... Quando você pega os números de lucro normais das empresas de bets fora do Brasil, isso não deveria ser 5, 6 bilhões. Pessoal, deveria ser maior do que a gente está falando aqui.